Mateus capítulo de número 2. Nós já lemos alguns versículos aqui, mas eu ainda quero ler mais um pouco o texto aqui, em Mateus capítulo 2, a partir do verso 1. Nós já lemos 2 versículos, mas vamos continuar a leitura. Como eu já disse, nós vamos falar sobre, agora por um outro ângulo, tá? Nós falamos sobre o nascimento de Jesus, demonstrando o cumprimento das profecias. Agora nós vamos falar neste texto, mostrando que nada mudou, sabe? Nada mudou, infelizmente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, já vimos que a profecia se cumpriu. No tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Diga graças a Deus. Eu acho que enquanto eu lia, e eu li pausadamente, que era para que a gente fosse imaginando isso mesmo. Você não foi imaginando tudo isso? Enquanto eu lia, não é? A gente vai imaginando. A maneira como a gente lê faz muita diferença. Quando a gente lê desta maneira, ainda que eu não li exatamente como deveria ser, mas faz a gente imaginar tudo isso, né? Parece que a gente, bom, pelo menos funciona assim para mim. Não parece que eu estava lá junto com esses três aqui, não é? Chegando, adorando o menino, de cara com Herodes, não é? A estrela levou-os a Jerusalém. Veja que eu vou explicar porquê, mas o texto diz que eles viram a sua estrela. Nós já vimos também que isso foi um cumprimento da profecia. E eles vão até Jerusalém, eles vão até Herodes. E Herodes, quando ouve que o menino nasceu, que eles estavam buscando o menino para adorá-lo, na verdade eles entram em pânico, e não apenas Herodes. O texto diz: toda Jerusalém entrou em pânico, não é? E Herodes depois vai tomar uma atitude, a partir do verso 13, já citei isso também hoje, que ele manda matar todos os meninos, e uma espécie de resistência, não é? Herodes vai resistir
o povo de Jerusalém vai resistir, né, a essa grande notícia? Um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, não é? Essa grande notícia que mudaria toda a história causa raiva, causa pânico, causa resistência nos governantes da época, especificamente Herodes. E a gente, vamos combinar que até hoje tem sido assim, né? A notícia que a gente leva muitas vezes, como eu estou fazendo aqui hoje, falando do nascimento de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, isso muitas vezes, irmãos, causa raiva nas pessoas. Você já falou de Jesus para alguém e a pessoa fica irada com você? Já aconteceu isso com você? Pois é, comigo já aconteceu. De a gente falar de Jesus para as pessoas, de a gente tentar falar do amor de Deus para as pessoas e as pessoas rejeitarem, irmão. Até hoje as pessoas estão rejeitando o amor de Deus, rejeitando a Jesus, às vezes tentando diminuir, não é? Falar que Jesus é apenas um profeta. Não, irmão, não. Jesus era Deus. Ele nasceu aqui como homem, mas sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus e continua sendo Deus. E essa rejeição, né? Esse desprezo, algumas pessoas chegam até a desprezar as boas novas que a gente leva, o evangelho que a gente fala, essa gloriosa. Quantas vezes eu vejo lá montado lá todo aquele aparato para demonstrar, né, uma estrebaria, e eu falo, mas não tem nada a ver com isso. Ele não está mais aqui, ele veio aqui, cumpriu o propósito, mas ele está na glória, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas as pessoas, assim como Herodes, continuam rejeitando essa notícia de que um menino nos nasceu. Mas ele não era um menino, simplesmente um menino, era o Rei da Glória, que desceu da glória e nasceu nessa terra para te encontrar, para me encontrar, meu irmão. Oh, meu Deus. E esse ódio, não é, de Herodes, muitas vezes a gente vê em muitos lugares, irmãos, é proibido a pregação falar de Jesus, do nascimento de Jesus. Tudo isso causa ódio e causa rejeição. Mas eu tenho que te lembrar, e o pastor Ivan, enquanto orava, ele disse algo e subiu aqui ao meu coração, né? Nabucodonosor, ele disse que Nabucodonosor, né, podia ser um grande governante na época, e foi um dos mais poderosos. Na época, a Babilônia era um governo poderoso, mas Deus o tirou do governo e o colocou para comer capim com os animais. E é tão interessante, né, que ele morreu. Herodes também morreu. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós estamos hoje falando do nascimento de Jesus, porque não tem como apagar, ainda que muitos tentaram apagar tudo isso, mas não tem como apagar essa notícia, não tem como tirar essa notícia. Ele nasceu aqui, deixou sua glória e nasceu onde? A gente pode pensar, deveria ter nascido no palácio, né? O Rei da Glória deveria ter nascido no palácio, mas não foi assim. Não foi assim, né? Nasceu numa gruta onde se colocavam os animais, e foi ali que o Rei da Glória foi adorado. Que esses 3 homens vieram de um lugar muito distante, da Pérsia, um lugar muito distante, viajaram cerca de 1000 quilômetros. Eles viajaram para adorar o Rei da Glória. E Herodes e os principais sacerdotes e os escribas estavam tão perto dele e o rejeitaram.
Por que a estrela os levou a Jerusalém? Porque lá estavam os escribas. Quem conhecia a lei? Quem conhecia a história? Quem poderia dizer exatamente onde o menino ia nascer? Eles foram ao lugar onde estava a palavra, onde estava a lei, irmão. Mas, assim como hoje, quanta gente, não é, que conhece a palavra, né? Mas quanta gente eu já preguei, irmão? Quanta gente eu já discipulei? São 41 anos pregando, discipulando, insistindo. Hoje mesmo eu e o Ivo falávamos acerca de algumas pessoas e eu dizia o quanto eu insisti, o quanto eu ensinei, o quanto eu preguei e quanta indiferença. Esses escribas, aqui diz o verso 4, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes, aqueles que detinham todo o ensino da época, que sabiam tudo. Veja que quando perguntou, eles sabiam exatamente onde o menino ia nascer, onde Jesus ia nascer. É em Belém, não é aqui em Jerusalém, é em Belém. Conheciam a palavra, conheciam a lei, sabiam tudo da história, mas isso fez o quê? Nada, porque tudo isso para eles era indiferente. E é como muita gente tem vivido hoje, conhece Jesus, sabe que Ele cumpre o que Ele promete, sabe que Ele vai cumprir cada profecia dada na Bíblia, sabe, mas lida com tudo isso com indiferença. Ele não dá importância, não faz diferença, não muda nada. É como se isso não tivesse importância nenhuma. E esses homens saem de um lugar tão distante, chegam ali, a hora que fazem a perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, e eles lhe disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito nos profetas. Cara, gente, eles sabiam exatamente, mas isso não mudou nada. Eles não foram junto com os reis, não vamos juntos lá adorar. Não, foi indiferente para eles, mesmo sabendo que era cumprimento de profecia. Cumprimento de profecia. Não mudou nada para eles. É o que tem acontecido hoje, irmão. Tanto ensino, tanta palavra revelada, tanto evangelho pregado, e quanta indiferença, nada muda, sabe? Nada muda, gente gelada. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso tem que fazer para mim faz uma diferença, irmão. Isso para mim fez uma diferença que mudou a minha história. O dia que eu descobri que um menino nos nasceu. Mas tem tanto de gente, irmão, gelado. Isso não faz diferença alguma. É só religião, é só religiosidade, uma secura. Assim como nos dias que Jesus nasceu, sabiam tudo de lei, sabiam tudo. Onde o menino ia nascer? Não, em Belém está escrito. Se ameaço de menino a porta. Se você perguntar para muita gente aí hoje, eles vão contar a história exatamente do jeito que eu estou contando, mas está mudando alguma coisa. Entendeu? Não muda nada. São indiferentes a essa notícia. Importa que nós vamos nos reunir, vamos tomar todas, vamos comer até ficar deste tamanho e está tudo certo. Jesus nasceu, tudo bem. Tudo bem, meu irmão. Jesus nasceu e eu vou para o céu, filho. Não é tudo bem. Entendeu? Que nós possamos entender isso. Não é indiferença, faz a diferença. Essa notícia faz diferença, muita. Não vamos fazer como esses homens
A gente não pode lidar. Alguém me perguntou: Chico, como é que você consegue se pregar desse jeito? Porque eu tenho certeza do que eu estou falando, eu tenho convicção. Um orador, para ele alcançar o êxito dele, ele tem que crer naquilo que ele fala, ter certeza daquilo que ele fala. Eu tenho certeza. Eu creio de todo o meu coração que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Está escrito: ó, ela é em Belém. Tchau. Pensa. Como é que você pode fazer um trem desse? Não, tudo bem. Ele vai nascer em Belém, pode ir. Os religiosos da época, a turma que sabia tudo da lei, ele nasceu. Meu filho. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Aí vem esses homens gentios aí, esses que a Bíblia chama de magos aí, são os gentios, não eram judeus. Vem de longe, da Pérsia, eles viram uma estrela, vai ver. Aquela turma está tudo ali, encostadinha em Belém. Quantos quilômetros? 7 de Jerusalém a Belém? Uns 12 quilômetros. A gente foi lá? Nós não fomos em Belém, por isso que eu não lembrei de nada. Pertinho, estou ali pertinho, podia correr todo mundo lá, né? Para adorar o menino. Foi não. Só foi os 3 mesmo. E os pastores que estavam no campo também viram o sinal. Só fomos 3 mesmo, vieram de longe. Isso deixa o meu coração luteado. Porque a gente tem toda a oportunidade de viver com Cristo e rejeita. Rejeita. Deus amou o mundo. Você ouviu quinta-feira? A estrela os guiou até Jerusalém, onde tinham os doutores da lei. Eles deram a direção: pode ir, vai para Belém. Eles não. Só eles mesmo. Só os 3 mesmo. Ninguém mais foi. E o texto sagrado diz que eles chegaram lá, acharam. A estrela guiou certinho. O verso 10 diz: e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Grande júbilo. Essa notícia de que o menino nos nasceu é para dar grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe. Eles não se prostraram para Maria e não se prostraram para José. Eles se prostraram para o menino, certo? Só fica a dica aí. Hashtag fica a dica. Eles o adoraram, não a adoraram. O. Certo? O adoraram. Prostrando-se, o adoraram. Adoraram Jesus. Mas a Maria e o José não estavam lá? Mas eles adoraram Maria e José? Adoraram quem? Jesus. É o único digno de adoração. O único digno de louvor e adoração. Jesus. O adoraram, abrindo seus tesouros. Agora vem. Além deles viajarem tanto tempo, de tão longe, eles trouxeram presentes. Presentes. Lhe ofertaram dádivas, ouro. Por que ouro? Ouro é presente para rei. Se você ler 1 Crônica, 2 Crônica, você vai ver que quando alguém ia visitar os reis de Israel, eles levavam ouro, prata. Ouro é presente para rei. Eles trouxeram ouro para Jesus. Por quê? Porque Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ouro, presente de rei. Incenso. Por quê? Porque incenso era usado pelo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Incenso. E mirra. Por que mirra? Mirra era um produto usado, irmão, para preparar o corpo para o sepultamento. Esse menino estava destinado a morrer. Morrer pelos seus pecados. Morrer pelos meus pecados. Por isso, a mirra.
ouro para rei, incenso para sacerdote e mirra, porque ele ia morrer por mim. Ele morreu por mim e por você. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas eu ainda queria dizer mais uma coisa antes de te dar um Feliz Natal. Aí precisa ser aquela música, vem que está chegando o Natal. Eu sou feliz. Eu sou feliz porque Jesus está na minha vida. Bem feliz. Aí diz assim, verso 12: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes. Pois é, aí eles não voltaram. Olha o que aconteceu no 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Está vendo? O ódio. Vê? Aí bom, aí diz, e eles partiram para a sua terra por outro caminho. Pastor Hernandes, ele fala assim, aqui, nesse ponto. Quem encontrou com Jesus, não volta para o mesmo caminho. Quem teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, quem encontrou o Rei da Glória de verdade, não volta para o mesmo caminho. Vai por outro caminho. Aleluia. Glória a Deus. Vai por outro caminho. Glória a Deus. Quem se encontrou com Cristo, irmão, a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Ah, pastor, nada mudou na minha vida. Então, está faltando encontro. Que quem teve realmente um encontro com Cristo, Jesus Cristo muda a história. Muda. A pessoa não consegue mais pecar confortavelmente. Não consegue. Não consegue voltar para o mesmo caminho. É por isso que eu insisto sempre que teve um encontro com Cristo, vai tropeçar, vai cair às vezes, mas não volta para o mesmo caminho. Tem a sua vida transformada. Jesus tem esse poder. Nossa vida é antes do nascimento dele e depois do nascimento dele dentro do nosso coração. É antes, eu tenho a minha vida antes dele e depois dele. E eu espero que Jesus tenha nascido em seu coração de verdade e que você volte por outro caminho. Por outro caminho. Que a sua vida seja transformada. Que nesses dias Jesus possa nascer lá na sua família. E você seja um canal dele para toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Um Feliz Natal para você. Como eu já disse, eu não acho que ele nasceu dia 25 de dezembro, mas vale a data para a gente lembrar. Que Deus te abençoe. Que mais do que a árvore enfeitada, o pisca-pisca, aquela mesa farta que eu sei vai ter, eu sei disso, que esse povo aqui é próspero, vai comer até se expandir o ventre, porque todo mundo leva um prato e não é vazio, é cheio, né? Que mais do que tudo isso, você não se esqueça que quem teve um encontro real com Cristo não volta pelo mesmo caminho. Não volta. Amém? Particularmente,
Agora eu vou fazer o meu desabafo. Eu não gosto desse tempo de Natal, né? Eu não gosto muito, particularmente, né? Mas para minha reflexão na palavra vale muito a pena. Eu poder refletir hoje, procurar todos esses versículos e lê-los um por um e buscar as referências, isso valeu muito a pena. Muito. Porque me fez chorar, né, pensando que Deus olhou para essa terra, não viu um justo sequer. Aí ele olhou para Jesus, Jesus podia falar, mas eu estou tão bem aqui na glória, vou lá morrer na cruz só para buscar a Shirley. Sinto muito, Senhor. Arruma outro. Arruma outro. Ele não. Eu vou. Um dia a Shirley vai voltar para casa. Eu vou ter. E um dia eu vou me encontrar com ele face a face. Ele prometeu. Ele prometeu. Ele prometeu. Eu confio nas suas promessas. Que eu vou vê-lo face a face. Vou ver. Curva a sua cabeça. Você tem que ter certeza disso. Eu prego porque eu tenho certeza disso. Não volta pelo mesmo caminho. Não volta. Não dá para se prostrar, adorar o menino e voltar a ser a mesma pessoa de antes. Não dá. Tenha um tempo para você falar com Deus e dizer: Jesus, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Agradecemos. Muito obrigada. Muito obrigada. Quero te pedir que nesses dias o Senhor possa nascer dentro da nossa família, fazer morada dentro das famílias, mudar a história de todas essas famílias. Muito obrigado, Jesus. Te louvo, te exalto e te agradeço por tudo. Muito obrigada. Abençoa meus irmãos e que esta semana, que eu sei é uma semana de férias, de passeios, mas não deixa a gente nunca esquecer de quem a gente é, em qualquer lugar que a gente esteja. Que a gente nunca esqueça quem a gente é. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, abençoa todas as famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feliz Natal!